Tá ligado. O que você fez? Aqui. Teve que parar. Ah, é tal. Ah, aqui tá muito alto, tá aparecendo. Ah, peraí, deu. Vem aqui, vem. Para. Uhum. Deu. Mas onde é o quarto bom que tu vai ver? Depois, amor, o Maninho vai ficar aqui fazendo a palestra agora. Ah, tá. Aí depois nós vamos pro quartinho, tá, amor? O Face também já tá, Gleice? Não, os dois. Eu vou colocar no título lá. Quem que ouve com esse guri? A formiga picou ele, daí ele ficou chorando. Onde é o quarto bom? Onde é que tu viu aquela vez? Aqui tá. Onde é que tu viu aquela hora que você botou? Aqui já tá, ó. Mas onde é que tu viu? Ah, aqui. Sai daqui, cara. Ai, que pesado que ele é. Ele é muito carente. Eu vou ter Ó, a dois rainha da paz tá colocando apostasia, Geraldo Padre Paulo na internet. Ah, a Gleice vai ler então, vai fazer as duas coisas hoje. Às vezes. Por quê? Ué, você que tá no controle, né? Não tem aquela frasinha que tá no controle. Amanhã ou depois. A Gleice. Eu penso assim, cuidado com o de pena. Pega que tem esse aí. Se ele for. Eu ia ler no tablet, mas o tablet que tá usando. Nem no celular. Ah, dá pra ler no celular. Vamos tentar. E pra mim é até melhor. Não custa achar as coisas, eu tô achando. Bem-vindo José Ismael e Carlos Medeiros, Dolce Miele. Eu estou aqui ainda aprendendo, na verdade, a fazer alguma coisa. Aqui a descrição, público, playlists, o anticristo, Acesso ao É computador. irmã Justina. as Eu tô tags. vejando. Galaxy. Pode abrir. É irmã Justina. Card. Pode ser no card. Coisa mais Isso. amada. Agora você minimiza essa primeira ali. Mais uma vez. Eu quero ir na área de trabalho. Aí você. É engraçado, Gleice, que nós não colocamos ao vivo nas outras. Naquela forma que fazemos, transmitimos o sermão de manhã, aquelas outras duas formas, né? Será que não devia fazer? Eu Entendeu? não entendi Eu nada. também não entendi. Então, normalmente nós abrimos aqui 3 do Face, né? Para transmitir o sermão, não é? Ah, a página? É. O que tem? E será que não devia fazer não devia fazer também isso para... Na página? nas páginas. Ao vivo? É. Não daria para fazer isso? Deixa eu ver, estou indo lá. Já. Você pega aqui para do anticristo, copia. Se abrir. Mas pode fechar. E vem aqui. E coloca aqui mesmo. Foto, vídeo. Aqui não tem ao vivo. Ao vivo, aqui tem ao vivo, ó. Ao vivo. Tá bem. Acessando sua câmera. Ah, mas daí acessa essa câmera aqui, ó. Dá errado. Aí não funciona. Tá bem, agora você só fechar tudo aí. Então vou deixar assim no estado. Vamos ver, salvei, agora vamos Deixa eu ver lá. se eu consigo acessar. Quem já está aqui conosco, vejamos, ó, tem uma boa turminha já. Daniel Corrade, boa noite. Maricotinha está aí. Tânia, Deus abençoe. César, Irajá, Jefferson, pois é, Jefferson, dessa vez. Jefferson, estou te devendo, né? Ele fez lá aquela página, eu nunca mais olhei, Gleice.
Maria Dolores. Buenas noches, benediciones, Maria Dolores. Né? A irmã Sofia, o Alexandre. Deus abençoe, César. Isabel. É verdade, Isabel, tem toda a razão. Eu posso beber. Rânia, Gladys, Vladimir, que belo estar contigo. Maria Fátima, já disse. E a tecnologia. Mochileiro, Cíntia, Leda Maria, que belo. Lisa Luna, boa noite, Deus abençoe. Simone Ramos, Ivanir Lourenço, Deus abençoe também os filhos, viajando para Mariana, viu? Nós acompanhamos eles com nossas orações. Cristina Maria, Eunice Vicente, Antônio Marcos, que belo teu aí, Totode, Lux, Leandro Bezerra, sim, o Leandro de Fortaleza, bem-vindo, Eunice Vicente, Sueli, David, está conosco, David, Igor, obrigado, Igor, Kaiser Nilza, pois é, Kaiser, não é fácil, né? Ivanir Lourenço, Fátima Santana, Antônio Lago, Deus abençoe. Olha, gente, nós estamos aí com trovejões e a Defesa Civil nos avisou que pode dar um revertério aí ainda. Então, espero que nós consigamos levar a nossa live até o fim, hein? Alberto Maria Coelho, Jovita Bittencourt, vamos ver no Face, Paulo Castro, Moema Acari, João Luiz Kozerski, bem-vindo, João Luiz, que belo estar com vocês aqui. Então, hoje nós estamos todos, digamos, em dia, né? Estamos bem posicionado. O nosso Eric não está muito bem de saúde, mas está conosco, está melhorando, tomou uma insolação, mas vai partilhar conosco. Então, antes de tudo, nós temos aqui dois. Ciliane Petralski, Deus abençoe. Que bravo, que belo. Viram lá o quadro, ó? Viram o quadro? Eu disse que ia colocar, finalmente foi colocado mesmo o quadro, esse aí, ó. Foi colocado finalmente, esse é o da excomunhão. Muito me honra, né? Este quadro, veja, eu tenho tantos diplomas, queridos, recebidos da igreja, hein? Tantos diplomas. Nem sei onde é que estão perdidos por aí, mas estão por aí. Às vezes tu sabe onde é que estão, né? Sim, claro. Mas nenhum deles nunca fiz quadro, mas este aqui realmente é a minha honra e glória. Este é a minha honra e glória. Ter este quadro aí da excomunhão, isso realmente me honra muito. Nem sou digno, não sou digno de tal distinção. José Francisco, Marisa Fiuza, Fernando. Mas eu gostei de uma resposta que deram a ele hoje aí no Face, mostrando o pessoal da esquerda pelado, quebrando imagens de Nossa Senhora e crucifixos, não sei o quê. Eles não são violentos, né? A direita é que é violenta. Eles não são violentos. Que gente asquerosa. Eles, esses bispos, esses padres, são asquerosos. É o que eles são. Bem-vindo, Eliandro, Tânia, Deus abençoe. Isabel Fontana, Neide. Tá aqui, tá na nossa sala, o Vladimir. É uma grande honra. Som e imagem, ok. Que bom, obrigado por informar. O Eliandro até tinha esquecido. Alberto. Bom, nós estamos
Estamos meditando justamente sobre a primeira besta, o Alberto. Então, é o que nós temos dito, não é? Isto é, a primeira besta tem são duas pessoas, uma moral, na qual você pode incluir tudo isso aí, mais muita outra coisa, e uma pessoa física que nós não conhecemos ainda, mas que nos será apresentada certamente pelo antipapa Francisco. Paulo Alcântara, boa noite. Paula Castro. Olha, te digo sim, Paula. E ele está aí na descrição do vídeo, se você olhar, está na descrição do vídeo, está o meu número. Mas eu te digo agora, então, sinal de positivo, né, porque você parece não ser brasileira, 55051, então sinal de positivo, 55 que é o nome do Brasil, 051 que é a minha área aqui, 996410272. Espero ter conseguido pegar. Renan Augusto, Eliandro, Lux. Sim, Lux, eu não vi lá, eu não gosto de escutar essa gente, mas em todo caso, que bom que tenha falado. Paulo Alcântara Batista. A minha tosse foi lá para o Paulo Alcântara. Daniel Corrade, já tinha ido embora, voltou, né? Daniel Corrade, Ivone Canal, Fernando, amém, reza sempre por nós, o Fernando, Daniel Corrade, Marisa Fiuza, já disse? Daniel Corrade, Vladimir, Guten Nacht, Deutschland. Eunice Vicente, Rânia, Marcos Edones, bem-vindo, Marcos. Deixa-me ver lá no Face, se chegou mais alguém. Sim, chegou mais uma turminha. Carlos Vitor, Laura Melo, Iguatemir, Valdivo, Edson Roque. Quem fez a doçura em mim? Eu mesmo. Eu aproveitei a carona do Eric e fiz primeiro em mim. Como é que eu ia dar a sagrada tonsura para ele se eu nunca recebi e não tinha, né? Era até vergonhoso da minha parte. Então, fiz em mim e depois nele. Foi muito bonito. Iguatemir Carvalho Gomes, que bom. Jefferson também está aqui. Ana Paula Ribeiro, Paz, Carlos Alberto, Deus abençoe. Amanhecer da Teca, boa noite. Amanhecer da Teca. Então já é 9h05, vamos nos preparando. Procederemos como de costume, isto é, farão vozes aí a Grace no Evangelho, nas leituras, né? E depois o seminarista Eric, mas espero que a minha irmã também não faça vozes. Ela está bem quietinha aqui do meu lado. E depois, então, teremos uma hora, né? Uma hora, depois concluiremos com o breviário, com a oração da noite. Estou prevendo que não vou conseguir fazer tudo o que tinha preparado para hoje, então teremos mais duas, né? Uma já, e a outra, a última ainda, sobre... Esta é a quarta, né? Porque eu gravei uma. Como é que foi aquela gravada? Vocês assistiram? Né? Aquilo me deu um baile, aquilo, porque foi interrompido de repente, né? só cabia meia hora, ele teve que repetir. E depois eu pensei que logo que às 7 horas da noite ia conseguir publicar, me atrasei, e fiz mal, não segui o conselho do Eric e fiz mal. No fim das contas foi até tarde da noite para conseguir publicar as duas partes. Foi uma
foi um casino, como diz o italiano. Mas enfim, né? Espero que vocês tenham conseguido assistir. Claro que é válido, Lux. Não tenha dúvida disto. Então, basta a água e a fórmula prescrita pela igreja. Isso mesmo, não precisa nem a fé. Nem a fé do batizando. Do batizando. Que bom, irmã. Obrigado pela resposta. Mas, enfim, vamos começar então pedindo as luzes do Divino Espírito Santo, que Nossa Senhora interceda por nós, que nos dê a graça, nos ilumine, que nós consigamos fazer esta live realmente respondendo, consigamos responder. Às vezes me preocupa um pouco se com essa live estou dizendo alguma coisa, mas certamente, então, as duas últimas, né, serão mais reveladoras. Já abandonarei então Lacunza e falarei só de mim mesmo. Então, acho que serão mais reveladoras. Mas hoje ainda nos deteremos com Lacunza. Pedir a graça de Deus que nos ilumine, Nossa Senhora reze por nós, esteja conosco, abra a nossa inteligência e nos dê a graça de que estas lives produzam os frutos que Deus espera disso, né? Deus deve ter algum plano com tudo isso. Então, sede da sabedoria, Rogai por nós. Minha proposta é começarmos com os textos, porque temos dois textos que nós temos hoje que ouvir. Isto, um de Daniel e o outro do Apocalipse. Apocalipse, bem, enfim, mas vou pedir para que leia o inteiro 1 a 8 do Apocalipse. Nós começamos com Daniel capítulo 7, quem tiver a Bíblia pode acompanhar, capítulo 7, versículos de 1 a 8, depois de 23 a 27. Daniel 7, 1 a 8, e depois 23, vira a página 23 a 27. Começamos aí, tá? Vamos ouvir então Daniel, é muito importante gravar um pouco o que diz o profeta. Aliás, nosso Senhor Jesus que nos recomendou ouvi-lo, né? Fazemos bem em escutá-lo. Sonho de Daniel, as 4 feras. A visão das feras. Veja como inspira o Apocalipse, hein? Como inspira o Novo Testamento, o Apocalipse. No primeiro ano de Baltazar, rei da Babilônia, Daniel, estando em seu leito, teve um sonho, e visões lhe assombraram a sua mente. Ele redigiu o sonho por escrito. Eis o começo da narrativa. Tomou a palavra Daniel, dizendo: Eu estava contemplando minha visão noturna, quando vi os 4 ventos do céu que agitavam o grande mar. E 4 feras monstruosas subiam do mar, uma diferente da outra. A primeira era semelhante a um leão com asas de águia. Enquanto eu o contemplava, suas asas lhe foram arrancadas, e ele foi erguido da terra e posto de pé sobre suas patas como um ser humano, e um coração humano lhe foi dado. Apareceu a segunda fera, completamente diferente, semelhante a um urso, erguido de um lado e com 3 costelas na boca, entre os dentes. E a este diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuando eu a olhar, vi ainda outra fera, semelhante a um leopardo, que trazia sobre os flancos 4 asas de ave. Tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado o poder. A seguir, ao contemplar essas visões noturnas, vi a 4ª fera, terrível, espantosa e extremamente forte, com enormes dentes de ferro. Comia, triturava e calcava aos pés o que restava.
muito diferente das feras que haviam precedido, tinha esta 10 chifres. Enquanto considerava esses chifres, notei que surgia entre eles ainda outro chifre, pequeno, diante do qual foram arrancados 3 dos primeiros chifres pela raiz. E neste chifre havia olhos, como olhos humanos, e uma boca que proferia palavras arrogantes. Agora 23, vira a página, 23 a 27, que é uma palavra sobre esse pequeno chifre, o último que apareceu. E ele continuou: a quarta fera será o quarto reino na terra, diferente de todos os reinos. Ela devorará a terra inteira, calcá-la-á aos pés e a esmagará. Quanto aos 10 chifres, são 10 reis que surgirão desse reino, e outro se levantará depois deles. Este será diferente dos primeiros e abaterá os 3 reis. Proferirá insultos contra o Altíssimo e porá à prova os santos do Altíssimo. Ele tentará mudar os tempos e a lei. Até quanto? Até 27. E os santos serão entregues em suas mãos, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal dará audiência e ao domínio lhe será arrebatado, destruído e reduzido a nada até o fim. E o reino e o poder e as grandezas dos reinos sob todos os céus serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. No eterno, e todos os poderes o servirão e lhe prestarão obediência. Muito bem, obrigado, Gleice. Então vemos aqui essa profecia de Daniel, que como dá para ver, de súbito dá para notar, ela realmente ela inspira mesmo o livro do Apocalipse. Então é importante considerarmos, e Lacunza de fato considera e vai falando sobre elas. Veja, a primeira observação sobre essas 4... Há uma observação anterior ainda que quero fazer, que me parece Lacunza se perdeu na consideração. Veja, trata-se da profecia de Daniel. Né? Daniel, um profeta tardio, enfim, mas antes de Cristo. Né? E ele está preocupado, sobretudo, com a história do povo de Deus do Antigo Testamento. Né? E ele tem, sobretudo, uma visão histórica, abrangente, isto é, que vai desde o seu tempo até o fim. Né? Vai desde o seu tempo até o fim. Enquanto que no Apocalipse, e essa foi a percepção que me parece faltou a Lacunza, no Apocalipse, e ele disse isso, aliás, Lacunza disse isso com muita propriedade, muito bem, quer dizer, o Apocalipse, na verdade, se ocupa só do tempo do fim. O Apocalipse se ocupa só dos acontecimentos do Apocalipse. Lacunza quis olhar, de fato, para os últimos acontecimentos, para o tempo do fim. Vejamos quanto isto se dá na história. Mas a primeira observação é que essas 4 feras vêm do mar. Claro que trata-se do mar Mediterrâneo. Né? Trata-se aqui do mar Mediterrâneo, que é agitado pelos 4 ventos dos confins da terra, e dela, do mar, emerge, então, estas 4 feras. Vejam, o mar, na verdade, vejam, essa distinção, e nós fazemos sobretudo tendo em vista depois do Apocalipse, onde nós vamos ter 2 feras. Uma provinda da terra, é a segunda fera,
E outra provinda do mar, é a primeira besta. Então, a segunda besta, aquela provinda da terra, nós já explicamos num vídeo que deixamos aí, né? Ela representa o sentido religioso. Né? Essa besta vem da religião. Né? A besta que vem da terra é uma besta que surge uma besta religiosa, que surge da religião. E mais, não de qualquer religião. Porque as falsas religiões, elas se compõem com a besta do mar, elas são falsas. Né? Não, todas essas nos criticam tanto, e agora, com toda a razão, se põe contra nós, porque nós temos o falso profeta vindo da verdadeira religião. Mas eles já deram ouvido às falsas profecias muito antes de nós. Tanto que romperam com a Santa Igreja. Né? Antes de Bergoglio romper com a Santa Igreja, eles já tinham rompido com a Santa Igreja. Não tem nada que se orgulhar. Os evangélicos, esses todos que estão falando aí no YouTube, né, dizendo tudo quanto é bobagem, eles não têm nada que se orgulhar. Se agora Bergoglio sai levando uma grande, maciça parte da igreja com ele, sai, né, da igreja, que é a terra segura, onde estão os dogmas, a doutrina, a doutrina celeste, a palavra de Deus revelada. Se Bergoglio abandona com uma grande multidão de cardeais, de bispos, de padres, de fiéis, arrastando tudo isso em pós si. Se Bergoglio faz isto, bom, eles já saíram antes, já tinham feito isso, se retirando da Santa Igreja por sua conta, muito antes. Eles não têm nada que se orgulhar, nada que se orgulhar. Então, e nós tudo de nos orgulhar, porque permanecemos firmes, identificamos finalmente a besta e não temos comunhão com ela. Não queremos ter absolutamente nenhuma comunhão com ela. Por isso eu volto a avisar, não vão à missa Unacum, hein? Não vão à missa Unacum, estão pecando. A igreja não permite que se vá à missa Unacum. Teve alguém aí na comunidade querendo, com toda a sabedoria e letras que possui, contradizer-me. Não está por dentro de nada da sagrada tradição da igreja. Nós seguimos a sagrada tradição. A Santa Igreja nunca permitiu e jamais permitirá que nós vamos aí a qualquer missa, a missa celebrada Unacum com qualquer herege, com qualquer... Mas jamais a igreja permitiria. Jamais, jamais. Tá? Não vos permitais vós também. Não vos permitais. Então, essa é a besta que sai da terra sólida, firme, que é a única fé verdadeira, que é a católica. Esta, única, a terra firme. A besta, as feras que vêm do mar, bom, estes vêm da política, vêm do mundo. Em síntese é isso. Eles vêm do mundo, da política, da economia, da sociologia, de qualquer ciência da filosofia e de qualquer ciência que lhes possa interessar. Vem daí. Esses são aquelas feras que vêm do mar. O mar tempestuoso, o mar encalpelado, o mar inseguro, o mar sem fundamento, o mar no qual os homens se afundam e se afogam e perecem. Essa terra insegura, esse lugar inseguro, né? Que não é o único lugar seguro, que é a religião, a terra firme, a verdadeira religião, claro. Né? Então, deste lugar inseguro é que vem estas 4 feras. Vejam, e é interessante isto, chamar a atenção, que as 3 primeiras feras são descritas tranquilamente. Uma como um leão, a outra como um urso. Olha, o urso é a Rússia. E a outra como um leopardo. Né? Veja que tanto o leopardo quanto o leão, a primeira como a terceira fera, tem asas. Por que tem asas? Tem asa, uma de águia, a outra tem 4 asas. Tem asas porque a sua falsa doutrina
a sua ideologia, a sua cegueira é contagiosa, facilmente espalhável, atinge facilmente a terra. Bom, o leopardo, 4 asas, atinge os 4 cantos da terra. Atinge os 4 cantos da terra. Então, são essas feras tenebrosas, mas todas elas são descritíveis, né? Mesmo o urso com aquelas 4 costelas na boca, e vejam que eles assumem aspecto humano, tá? Aspecto humano, porque são tantas vezes representados por seres humanos que, como que só a sua cabeça, como que realmente as representam. Eles enfeixam como que em si tudo aquilo que, no longo de um período histórico, mais ou menos largo, aquilo foi fomentado, aquilo foi cultivado. Então tem um representante mais forte, ou mais de um representante, enfim. Né? Mas são coisas interessantes de se observar. Ter um coração humano também significa a capacidade de se envolver com religião, igualmente inclusive com a verdadeira religião, ou ser recebida por ela, ou então atacá-la, alguma relação mantém com a religião, moralmente com a verdadeira religião. Então essas 3 primeiras feras são mais facilmente identificáveis: leão, urso, leopardo. Tá? Quer dizer, claro que tem que se ver isso no decorrer da história, teria que se pegar a história e fazer 3 divisões aí, né? Uma onde a gente podia identificar o leão, outra o urso, outra o leopardo, enfim, né? Mas interessante a 4ª fera. A 4ª fera, de Daniel 7 seguintes, não tem figura comparável. Não se assemelha nem a leão, nem a urso, nem a leopardo. Esta é a fera mais tenebrosa. É Lúcifer. Né? É o próprio Lúcifer. Ele é que não tem descrição. Tão tremendo, tão terrível, tão tenebroso, que as Sagradas Escrituras não gostam, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, também no Apocalipse, não gostam de descrevê-lo, não gostam de dar uma comparação. E nós não devemos nem imaginá-lo, nós não devemos nem querer vê-lo e conhecê-lo. É tão perigoso, tão tremendo, tão terrível, que nada se lhe compara. Nada, essa figura, nada se lhe compara. Então, esta é, ao mesmo tempo, uma entidade social moral, né? E, sobretudo, no pequeno chifre, esta entidade é pessoal e individual, que é o próprio anticristo, singularmente considerado e que canaliza Lúcifer. A pessoa social e moral desta quarta besta, nós podemos vê-la e identificá-la sobretudo, em 2 momentos históricos, eu diria. 1776, com a independência dos Estados Unidos da América do Norte, sob a égide da maçonaria. 1766 começa a despontar este pequeno chifre, no seu aspecto social, moral. E depois, é claro, na Europa, com a Revolução Francesa, 1789. E ali começa a última e mais terrível e tenebrosa batalha, cujo epílogo nós estamos agora por assistir, por participar. Algo mais do que assistir, porque realmente nós é que enfrentaremos esta. Cabe a nós, sobretudo cabe a nós enfrentar esta fera. Então, isto, queridos, exatamente isto, viu? Nós é que somos
Atacados pelas bruxas também, né? Pelos bruxos e pelas bruxas. Então esse pequeno chifre, Isso. esse pequeno chifre que arranca os três dos chifres pela raiz, né? Quer dizer, na verdade, essa quarta fera traz em si tudo aquilo que havia de tenebroso, tanto no leão, quanto no urso, quanto no leopardo. Né? Ela traz em si, reúne em si, e aumenta e faz, e dá do seu próprio tudo aquilo que continha essas outras feras. O leão, o urso e o leopardo. Tu esqueceu do leopardo. Não pode falar. Tá, então isto é essa primeira parte do sonho de Daniel. Mas a aplicação que se faz do pequeno chifre, nos versículos, mesmo capítulo 7, versículos 23 e 27, é também importante, porque vem descrevendo a ação do pequeno chifre individual e a humilhação que causará a 3 chifres ou reinos ou entidades sociais ou morais menores. Vejam o versículo 24, diz: quanto aos 10 chifres, são 10 reis que surgirão desse reino. Tem que pensar isso desde 3 séculos, né? 1776, 1789. Né? E outro se levantará depois deles. Esse será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Né? 3 reis. Então, nós vemos aí quanto de fato esse pequeno chifre vem para trazer-nos de fato, digo assim, coisa que Lacunza não conseguiu perceber, mas esse pequeno chifre, ele é sobretudo o anticristo individual que nós estamos por conhecer e que fará toda esta obra, preparado com certeza por todos estes séculos de avanço de Lúcifer e dos inimigos. Né? Então, depois nos versículos 25 e seguinte, segue Daniel mostrando como o anticristo, e é isso que o caracteriza, sobretudo, como o anticristo individual, pessoal, embora que no social e no moral já tenha sido sempre assim, né? Tanto no capitalismo selvagem, quanto no comunismo, né? Em todas as esquerdas, diferente daquilo que o arcebispo Orlando andou dizendo aí. Então, esse se caracteriza sobretudo por isto, um ataque feroz e direto contra os santos do Altíssimo. Isso que dá, como já dizíamos desde o início, né, a nossa definição do anticristo. Aquele que está contra Deus, contra qualquer lembrança de Jesus, contra qualquer culto a ele prestado, querendo ele mesmo se fazer passar por Deus. Então, se coloca realmente contra, essa é uma característica toda particular do anticristo, colocar-se contra os santos do Altíssimo, contra nós, né? Contra nós. Nós vejamos como Lacunza segue. 191. Até aqui parece que vão conformes as duas profecias. Isto é, aquela de Daniel, que acabamos de analisar, e aquela do Apocalipse 13, que já analisamos, depois voltaremos a ler. Não se achando. Não se achando entre elas outra diferença, como acabamos de dizer. Então, quer dizer, ele agora fica comparando a Apocalipse com Daniel e encontra só uma diferença. Senão que uma considera todas as bestas em um corpo, e a outra as considera divididas. Quer dizer, o Apocalipse considera todas as bestas como que num só corpo, né?
e aqui Daniel considera elas como que divididas. Fora disto, é fácil notar outra diferença que pudesse causar algum embaraço. Se o mistério das 4 bestas de Daniel se pode opor é o mesmo em substância que a do Apocalipse, porque São João não faz menção alguma daquele chifre insigne. Então, vejam como eu explico isso tranquilamente. Essa foi a falta de consideração histórica de Lacunza. Né? Ele tem um golpe de olhar sobre o Apocalipse. Muito bom, muito bom. Um golpe de olhar sobre o Apocalipse que o vê realmente todo direcionado para a revelação de Jesus Cristo e a revelação passiva de Jesus Cristo, não ativa, mas passiva. Não é Jesus revelando alguma coisa, mas ele sendo revelado, ele nos aparecendo. Né? Esse é o retorno glorioso de Jesus em glória e majestade. Então, vê todo o Apocalipse na direção disto, com esse ponto nodal, né? Mas ele esquece de ter essa visão de Daniel como um sentido histórico. Daniel abrange toda a história, não só o seu final, né? Que começa, como dizemos, já aí na criação do Estado norte-americano e na Revolução Francesa. Então, mas Daniel vê tudo isso, enquanto que Lacunza está olhando só para esse ponto final, que é o retorno de Jesus, e claro, precedido daquilo que tudo aquilo que está acontecendo, precedido de tudo aquilo que já está acontecendo. Não esqueçam que Bergoglio está aí, a segunda-feira. Não podemos nunca perder de vista isso. Já está aí a segunda-feira. Já conhecemos, sabemos dizer o nome e o apelido. Jorge Mário Bergoglio. E ele é assim, já sabemos. Segunda-feira. Então, quando diz Lacunza aqui que na profecia de João, isto é, no capítulo 13, não se faz menção do pequeno chifre, ele não entende por quê, o Lacunza. E eu explico com toda a facilidade. Quer dizer, na verdade, o pequeno chifre de Daniel está aí todo inteiro no mistério desta besta única que reúne tudo no Apocalipse capítulo 13. Deu para entender? Quer dizer, João, no capítulo 13, vê uma besta só. Uma besta só. É a primeira besta. Mas ela é justamente o pequeno chifre. Daniel vê, além do pequeno chifre, e João não cita o pequeno chifre porque já está desenvolvido, já está adulto, já está com todas as suas características de maldade, né? Então vê essa besta, a primeira besta, mas Daniel tem um sentido histórico, ele vê desde lá do seu tempo até agora. Então, dizer, no agora, ele descreve o pequeno chifre. Né? O pequeno chifre. Mas João não tem pequeno chifre? Tem na primeira besta. Ali está. Deu para entender? Uhum. Tá bem. Então, São João não faz menção alguma daquele chifre insigne. Que faz tanto ruído na cabeça da 4ª besta, sendo este um acontecimento tão notável que os doutores pensam comumente que este chifre é o anticristo mesmo? Então, como aliás eu estou dizendo que é, né? Então, mas traz a grande dificuldade a Lacunza, o fato de ele não encontrar menção do pequeno chifre de Daniel no Apocalipse. Engana-se. Não só faz menção, como uma descrição pormenorizada. João, no capítulo 13, quando analisa uma única besta, que é justamente esse pequeno chifre. Toda a sua complexidade. Toda a sua complexidade. Respondo então com toda a tranquilidade que sim, estamos tratando do próprio anticristo. Estamos tratando em Apocalipse 13, assim como em Daniel, no pequeno chifre, estamos tratando do próprio anticristo.
Que Daniel é pessoa, individual e particular. Justamente nesse pequeno 11º chifre. E que em João, no Apocalipse, é considerado simplesmente como a inteira primeira besta, que traz em si e personifica aquela entidade moral, social, que vem descrita também no inteiro texto. 192. Calma. O anticristo, meu Senhor, não é nem pode ser um corpo sozinho da besta, nem ainda todos juntos. O anticristo perfeito e completo, como esperamos para os últimos tempos e como consideração João, é a besta mesmo do Apocalipse, com suas 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças. As 7 cabeças não são outra coisa, como acabamos de dizer, que as 7 bestas unidas, diversas, unidas em um corpo e animadas de um mesmo espírito, ou muitíssimos indivíduos de cada uma delas. Os chifres são unicamente as armas da besta para defender-se e ofender. Nem pode significar outra coisa. Se Daniel, pois, nomeia outro chifre mais fora dos 10, se deste diz que teria olhos, como olhos de homem e boca que falava grandes coisas, que será maior ou mais forte do que os outros, que humilhará 3 deles, etc. O que quer dizer-nos é que sua 4ª besta, em cuja cabeça se vê este chifre, como todos os outros, se servirá mais dele, e fará mais dano com ele somente que com os outros 10. Talvez a besta mesmo se valha desse chifre para humilhar 3 ou 10, que 3 são dos 10. dos 10, que não estavam tão firmes na sua cabeça, ou tão prontos a servi-la como os quisera. Digamos tudo. Quem sabe, amigo, se este chifre terrível ou esta potência produção própria da 4ª besta, a tenhamos já no mundo e, por vê-la, todavia, em sua infância não a Com conhecemos? certeza que para Lacunza ficava muito difícil, hein? Poder dizer assim como nós dizemos com toda a tranquilidade que esse 11º chifre ou a primeira besta se desenvolve desde a criação do Estado norte-americano e da Revolução Francesa e todos esses detalhes que nós... Bom, para ele era muito impossível. Para nós é fácil, é confortável. Damos de grandes doutores porque já estamos lendo o passado, as coisas já acontecidas ou que estão aí diante dos nossos olhos e que comprovamos. Então sejamos humildes, né? Não pensar que somos grandes coisas. E agradecidos a Deus de podermos enxergar aquilo que estamos enxergando. De qualquer forma, como nós veremos ainda no último dos encontros sobre o anticristo, estas 10 chifres, e que nem precisa ser um número redondo assim, 10, mas enfim, pode ser também, na verdade, representam conglomerados de entidades que se unem todas para lutar contra o Cristo e a sua igreja. Mas vamos adiante. Porém, não nos metamos a profetas. Isto o tempo poderá aclarar. Não obstante, parece que seria muito importante estar vigilantes e prestar atenção a tudo, porque tudo pode conduzir ao conhecimento dos tempos. Para nós isso é importante, não é? Para nós é importantíssimo. Concluo, pois, que as 4 bestas de Daniel são a expressão de longo e árduo trabalho de Lúcifer no decorrer da história, com isso a destruição da verdadeira religião e do Deus único e verdadeiro. Este é o escopo. Está aí dito, viram? Viram? Não tem outro escopo senão este. A destruição da verdadeira religião e do Deus único e verdadeiro.
sendo que o pequeno chifre é justamente esta mesma força lançada em sua última e mais tenebrosa batalha, a do anticristo. Tanto no seu aspecto moral, que vem desde a Revolução Francesa e a criação do Estado norte-americano, quanto no individual, que é aquele que teremos para, quem sabe, já no primeiro semestre do próximo ano. Que alcançaria esta força e perfeição somente no fim do mundo, isso é, somente agora, no fim dos tempos. E que João traz representado tanto em seu aspecto moral quanto individual, na figura única desta besta que estamos analisando no capítulo 13, 1, 9. E por isso João não precisou fazer referência ao pequeno e mais terrível chifre de que trata Daniel, pois o traz todo nesta única besta. Pois João se refere em seu livro do Apocalipse justamente aos últimos acontecimentos, a este momento histórico preciso e maior, onde todas as forças contrárias a Deus, seu Cristo e seu povo se concentram. Ficou claro? Deu para entender bem? Deu? Então agora, antes de seguirmos para a análise do outro texto, vou pedir que a Gleice volte a fazer a leitura de Daniel, de Apocalipse 13, 1 a 8, e depois aqui 8 até... 8 até... nosso tempo é curto. 8 até 18. É verdade. Nosso tempo é curto. Vamos por partes. Vamos Qual por é o primeiro? Apocalipse 13, 1 a 8. Tá. Vamos chegar no 8 de... 1 ao 8. Tá, até o fim aqui. O dragão transmite seu poder à besta. Coloquei-me depois na praia do mar. Vi então uma besta que subia do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres havia 10 diademas. E sobre as cabeças um nome blasfemo. A besta que vi parecia uma pantera. Os pés, contudo, eram como os de urso, e sua boca como a mandíbula de leão. E o dragão lhe entregou seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta e adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta, dizendo: quem é comparável à besta e quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Ela abriu então a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra seu nome, sua tenda e os que habitam no céu. Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Adoraram-na então todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém está destinado à prisão... Não, isso precisa, não, né? Hã? É, Esse não, mas não era é só até 8. até o 8, tá. Agora aqui, 17. 7. Vai lendo. Até o- 17, 1 até. Deixa eu ver, dá licença. Estou aqui. 17, não. 17, 8 a 18. 8 a 18. 8. 18. O simbolismo da besta e da prostituta. A besta que viste existia, mas não existe mais. Está para subir do abismo,
mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão admirados ao ver a besta, pois ela existia, não existe mais, mas reaparecerá. Aqui é necessária a inteligência que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Existe um e outro ainda não veio. Mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. A besta que existia e não existe mais, ela própria o 8º e também um dos 7, mas caminha para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam um reino. Estes, porém, receberão autoridade como reis por 1 hora apenas, juntamente com a besta. Tais reis têm um só desígnio: entregar seu poder e a autoridade à besta. Farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele vencerão também os chamados, os escolhidos, os fiéis. E continuou: as águas que vistes onde a prostituta está sentada são povos e multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, contudo, odiarão a prostituta e a despojarão, deixando-a nua. Comerão suas carnes e a entregarão às chamas, pois Deus lhe pôs no coração realizar seu desígnio, entregar sua realeza à besta, até que as palavras de Deus estejam cumpridas. A mulher que viste, enfim, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, no próximo domingo, eu pretendo realmente tomar, pelo menos, sobretudo, o Apocalipse 13, né? Versículo por versículo, palavra por palavra, para meditarmos. Não dá para fazer hoje. Então, agora eu queria me deter apenas nessa parte com lacunza, isto é, daquela cabeça ferida e curada, né? As consequências que isso tem. Então vejamos aí o número 194. Lacunza. Devo supor, e suponho por enquanto, meu amigo, que já tem as ideias bastante justas da 4ª besta de Daniel e dos males que nela se compreende e anuncia a mísera linguagem de Adão. A mísera linhagem de Adão. Isso. Do mesmo modo, devo supor que não sejas tão curto de vista, que não vejas ou não conheças em meio de tantos sinais que esta mesma 4ª besta de Daniel há tem anos já nascida e existente no mundo. Ainda que todavia coberta com não sei que pele finíssima, agradável a todos os sentidos, que dissimula não pouco sua ferocidade natural. Não obstante, o pouco que se lhe olhe, é bem fácil reparar nela certa qualidade peculiar que resta sobre sua mesma pele, que não lhe é possível encobrir de todo, e parece seu próprio e natural caráter. Quero dizer, o ódio formal a Cristo e a seu corpo. Esta justamente é a qualidade ímpar que reveste o último anticristo, ou a primeira besta propriamente dito, o próprio anticristo. Claro, já na sua forma moral, ou seja na sua forma moral, seja na sua forma pessoal. E que deveria aparecer somente e precisamente na nossa época, ou seja, no fim do mundo,
Isto é, considerado desde a fundação do Estado norte-americano e da Revolução Francesa até o retorno de Jesus. Então, no fim do mundo, pois depois de termos atingido a plenitude dos tempos, isto é, a plenitude dos tempos quando é? Quando Jesus apareceu sobre a terra. Ali nós atingimos a plenitude dos tempos. Pois, depois de termos atingido a plenitude dos tempos com o aparecimento de Jesus, e de vermos quanto isso se expressou em sua vitória e do seu povo, precisamente durante o milênio, agora se sobressai e parece vencer a Cristo e seu povo na batalha final. Parece que quem vai vencer agora é o anticristo. Como pareceu vencê-lo também sobre a cruz e a perseguição que seu povo sofreu, vence então na perseguição romana. Então, sempre aí aparece essa qualidade própria, natural de Slacunza, que é o ódio formal a Cristo e ao seu corpo. As outras religiões? Sejam quais forem, cubram-se ou não com o nome de cristãos, as olha com suma indiferença, não as odeia, não as injúria, não as insulta, antes muitas vezes a lisonjeia com fingidos elogios. Como se descreve aqui perfeitamente o trabalho do falso profeta. Olha o trabalho deste homem. Para ele, para o falso profeta, isto é, para Bergoglio, há uma única religião reprimível e feia e ruim na terra que ele realmente odeia, que é a religião católica. Enquanto que as outras todas ele encomia e elogia e enaltece. Olha aqui. Que somente nós podemos reconhecer por justamente fazer parte do nosso tempo e podemos testemunhar sua ação com os nossos próprios olhos. Nós estamos vendo, graças a Deus que nós conseguimos, é bem pouca gente na verdade, nós podemos ver perfeitamente, distinguir perfeitamente o trabalho deste homem, bem nesta linha, que coisa, hein? Buscar a verdadeira razão dessa diferença, parece-me que logo a achareis, a saber que todas as outras religiões, por falsas e ridículas que sejam, não lhe incomodam de modo algum, não são capazes de fazer-lhe resistência, antes podem ajudar-lhe com serviços mais oportunos. Pode as unir muito bem consigo, formar com elas o mesmo corpo e fazer que este corpo se anime daquele espírito terrível que a ela lhe agita. Nisto não parece repugnância nem dificuldade. Então, devemos, claro, dizer, como também, aliás, Lacunza já disse em outro texto, né, agora não parece, que devemos ressalvar que pelo menos alguns indivíduos, né, mesmo dessa multidão de falsas religiões, estão como nós aí, de sobreaviso para não se unirem ao falso profeta e ao anticristo. Se bem que, volto a frisar, né, de fato, eles já o seguem desde antes do aparecimento de Bergoglio. A dificuldade e repugnância está em unir a seu corpo o corpo de Cristo e a seu espírito altivo e orgulhoso o espírito doce e pacífico de Cristo. Isso seria o mesmo que unir a luz com as trevas, a verdade com a mentira e a Cristo com o Belial. Isto seria animar o mesmo corpo com dois espíritos infinitamente diversos, opostos e contrários, como são um que quer a Jesus, outro que o rechaça, um que o ata, outro que o desata, um que o ama, outro que o aborrece. Daí entendermos quanto importa ao falso profeta promover a igualdade daqueles que tinham a única religião, a verdadeira religião, com todos estes que não a têm. Maculando a verdadeira fé, coisa que já vem, verdade, na mala interpretação do Vaticano II, e na má aplicação do Vaticano II. Maculando, portanto, a verdadeira fé, fazendo cair fogo do céu, a característica de Bergoglio.
fazer cair. Quem esperar, olha, quem esperar literalmente, não entender como eu explico o que é esse cair fogo do céu, e diz que Bergoglio não é o falso profeta, porque não faz cair o fogo do céu. É uma pessoa absolutamente obtusa, que não conhece as Sagradas Escrituras, a sua linguagem. Por favor, não caiamos nunca, nós não caiamos nessa, né? Ele faz cair fogo do céu justamente por tirar do céu os filhos de Deus, né? A multidão daqueles que estão una com ele. Ainda tem que achar. Não havendo, pois, repugnância alguma, nem grande dificuldade em que a quarta besta una consigo as outras bestas, ou um número suficiente de indivíduos de todas elas. E fazendo-se por outro lado as diligências, para isto se fazem, podemos já profetizar sem ser profetas, que finalmente o conseguirá e que chegará tempo em que veja o mundo inteiro e perfeito uma besta monstruosa composta de 7, conforme a descreve São João no capítulo 13 de sua profecia. Observe como eu e somente nós conseguimos, com nossa explicação e entendimento destes mistérios, chegar a essa conclusão a que Lacunza não conseguiu alcançar por si mesmo. Talvez por seu método, talvez por somente nós estarmos de fato diante dos acontecimentos. Mas realmente só nós conseguimos ver quanto realmente esta profecia está em realização, né? Com esta ideia simples e clara, pronto se concebe como possa acontecer naturalmente a circunstância particular que fala São João, dizendo que viu uma de suas cabeças como ferida de morte e foi curada a sua ferida mortal, etc. E como esta besta composta já de 7 possa receber um golpe terrível em uma de suas cabeças e sarar depois de algum tempo com o assopro de toda a terra. Claro, aqui, assombro, aqui nós devemos trazer aí o entendimento, por exemplo, de Padre Gobi, no seu livrinho sobre esta besta como sendo o comunismo, né? Mas ainda no próximo encontro eu vou me deter mais precisamente sobre tudo isto. 196. Imaginem para isto que alguma das bestas unidas não se acomode bem com aquela mescla, que se desagradem e lhe causem um verdadeiro enfado, alguma ou muitas daquelas ideias certamente bestiais, e resista de algum modo ou não queira deixar-se governar daquele espírito inquieto e tumultuoso que deve animar a todo o corpo, que enfim, descontente e desenganada, demonstras de querer ouvir a verdade, de querer para isto desatar-se daquele coro e daquele espírito que o ama e se desata efetivamente. Vereis aqui, com somente isto, alterada e descobertada toda a besta, e como em perigo de perdê-lo todo. Então, hoje podemos ver como de fato se levantam 3 ou mais, né, para rechaçarem a multidão dos ensinos bestiais. Pensem no aborto, na agenda gay, na ideologia de gênero, na oposição ao aquecimento global, etc. e coisa e tal. Como se oporem a todo esse sistema ideológico brutal da besta. Vereis aqui colocados em movimento a terra e o inferno, para encontrar jeito de curar aquela chaga e remediar aquele mal. Vereis aqui colocadas em maior e mais acelerado movimento todas aquelas máquinas engenhosas até agora se tinham movido e não cessam de mover-se para voltar a unir ao corpo comum aquela cabeça que já quase morre. Digo, a respeito do corpo de iniquidade. Se isto acontece, já temos feito o milagre que deve admirar toda a terra, e enchê-la de novo de espanto e temor, fazendo dizer seus habitantes: quem há semelhante à besta?
E quem poderá lidar com ela? Essa cabeça ferida pode ver verossivelmente alguma das quatro, o falso cristianismo, por exemplo, a segunda, mas isto não é possível assegurar, porque como pode ser uma, pode ser outra. E contudo, não podemos desprezar a interpretação então do Padre Gobi, de ver nessa cabeça ferida o comunismo, ferido, não morto, como nos mostra Cuba, China, Coreia do Norte, etc. Mas depois ressurgido, sobretudo na forma do gramscismo, isto é, no comunismo cultural, que espalha os erros do comunismo por toda a terra, inclusive na teologia, pense na teologia da libertação, na ecoteologia, na teologia da morte de Deus e tantas outras, né? Penetrando mesmo naquela forma que aparentemente se lhe opõe e que é o capitalismo. A gente diz que hoje o mais comunista de todos os países é justamente os Estados Unidos da América do Norte. Não menos incréu e não menos brutal para a consciência e perdição do homem. Eu me inclino mais por certos sinais, levando o mistério por outra via que creio mais reta. A pensar ou suspeitar que este golpe duro e terrível, o que há de receber da mão onipotente do Deus vivo a cabeça mais culpada de todas, a mais ímpia, a mais audaz, a que move ou a de mover toda a máquina, e parece que isto deverá acontecer logo no início da ímpia união. Deus tem meios ou modos que não somos capazes de prever. Pois então, é aí que eu digo que não sabemos tudo e que, bem, esta ferida mortal pode simplesmente representar o fato do anticristo estar tão humilhado, envolvido em luta tão intestinal pelo poder, com outras forças mundiais, e ainda não ter conseguido se sobressair no mundo. Ele está atrasadíssimo na sua agenda. Vejam que sua agenda, conforme ainda veremos, mas que já desconfiamos e outros nos apontam, está de fato atrasadíssima e não acham meio e modo de colocar em prática o hediondo projeto. Depois eu digo outra coisa. Segue. Acaso esse golpe terrível lhe dará por meio daqueles 3 reis que hão de ser humilhados pelo chifre 10º? E acaso esta humilhação desses 3 reis resultará de sua fidelidade e zelo pela defesa da religião? Interessante observar, por exemplo, como Trump e o próprio Bolsonaro se mostram tão religiosos, e embora ambos estejam de fato afastados da verdadeira religião, isto até colabora para a sua oposição ao anticristo, seja moral, seja individual, pois, caso contrário, estariam nas mãos do falso profeta. Isso eu acho um golpe realmente de mestre, queridos, hein? Tantos falam, por exemplo, aparecia na comunidade aquela discussão, porque os jovens, por exemplo, de Medjugorje não ficaram religiosos como Bernadette, Subirrui, não sei o quê, né? Mas imagina, estariam todos na mão do... Ainda assim não conseguem escapar da mão do falso profeta. Ainda não tendo ido para um convento ou para ser padre, não conseguem escapar, mas estariam mais enredados ainda nas mãos do falso profeta. E assim, mais do que outros, prontos a preparar e acolher o anticristo individual. Estariam eles. Né? E acaso, enfim, esta mesma humilhação de 3 reis cristãos e pios, que poderiam fazer alguma oposição, serão todo o bálsamo necessário e eficaz para curar aquela ferida. E tudo isso não se vê repugnância, nem embaraço, nem verossimilhança alguma. Pois nesse caso parece uma consequência necessária que, ferida a cabeça principal da besta, se dissolva logo, desapareça por algum tempo todo aquele corpo de iniquidade, que as outras cabeças se separem uma das outras e se escondam onde pusessem, enquanto se coloca na cura formal da cabeça enferma, quer dizer, enquanto filosofia ajudada de todo o inferno encontre modo de remediar aquele mal, voltando a trabalhar de novo sobre fundamentos mais sólidos e mais infernais. 198. Assim, se entende de algum modo outro texto ou enigma
obscurantíssimo do capítulo 12 do Apocalipse. A besta que já tinha visto, se diz a São João, foi e não é, e sairá do abismo, e irá à morte, e se maravilharão os habitantes da terra, aqueles cujos nomes estão escritos, Não estão escritos. cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, quando virem a besta que era e não é, e a besta que era e não é, e ela é a oitava e é uma das 7. Para melhor e mais clara. Para melhor e mais clara inteligência deste enigma, convém ter presente uma coisa fácil de observar em muitíssimas profecias, a saber, que muitas vezes falam os profetas de um acontecimento futuro, como se o tivessem presente, como se eles mesmos se achassem presentes mesmo em que hão de acontecer, e fossem testemunhas oculares. Não me detenho em citar exemplos, por ser isto tão frequente e tão óbvio, que qualquer um o pode reparar. E isto suposto, podemos agora imaginar que aquelas palavras enigmáticas lhes disse o anjo a São João, naquele espaço de tempo que deve correr entre a ferida da besta e a sua cura, como se houvessem sido testemunhas oculares daquele golpe mortal. Nesse tempo e nestas circunstâncias se verifica, por primeiro, que a besta foi e não é, porque o golpe terrível que caiu sobre a cabeça principal assustou necessariamente as outras, e este susto repentino e inesperado deve naturalmente fazê-las fugir e separar-se uma das outras, por conseguinte dissolver todo aquele corpo que elas formavam com sua união. Então essa é a primeira coisa que se verifica, se a cabeça que foi e que não é. Né? Quer dizer, no momento que ela é ferida, pensa no comunismo, por exemplo, né? No momento que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se desfaz, todo aquele corpo, mas não só ali na Europa, mesmo os menores, a própria China, como todo o edifício do comunismo estremece, né? E ficam tremendo de medo de não conseguirem se sustentar. Né? Verifica-se o segundo. Que esta mesma besta que tinha desaparecido por aquele golpe mortal de uma das suas cabeças voltara a sair do abismo. Voltará a sair do abismo, donde deve tratar-se com grande valor de sua restituição e restabelecimento, aplicando para isto, em primeiro lugar, prontos e eficazes remédios à cabeça enferma. Sairá do abismo, e logo que saia do abismo e se deixe ver outra vez no mundo, se maravilharão os moradores da terra quando vejam a besta que era e não é. Aqui se pode, sobretudo, ver no gramscismo, né? Mas vejam, esse maravilhamento dos moradores da terra, na verdade, é um engano. Não é que eles fiquem admirando a reexistência da besta que foi e agora retorna, senão que eles tomam parte, deixam-se enculturar por esse movimento da besta, pelo comunismo, que nós vemos em toda a parte, nas aulinhas das nossas crianças, na própria teologia. Tá? Verifica o terceiro, que se concebe bem como esta besta, ferida e restabelecida a sua inteira saúde, saindo do abismo e deixando-se ver de novo no mundo, aparecerá como uma besta nova, como uma besta ressuscitada, pelo qual, sendo a mesma, ainda sendo uma das 7, se poderá chamar com toda a verdade e propriedade a oitava. E este será o anticristo. Este será o anticristo. Porque virá do abismo como novos brios, com novos projetos,
com novo e maior furor e armada de nova fortaleza. Direis, sem dúvida, que ainda que tudo isto possa acontecer assim, pois nele não aparece repugnância alguma, porém ao menos é incerto e pode acontecer de outro modo, porque agora não alcançamos. Nem ele e nem nós, embora por luzes, se pudermos aplicar este texto e fato ao anticristo individual, possamos pensar que se trata de fato de sua agenda ainda tão retardada, ou por outra, de algo acontecido ou por acontecer ao anticristo individual, de que não conhecemos ou sequer chegaremos a conhecer somente depois de acontecido. Eu confesso, meu amigo, sem dificuldade, que certeza podemos ter nas coisas, que ainda que reveladas quis Deus tê-las ocultas até seu tempo debaixo de metáforas obscuras. Mas não por isto se segue que se deva tudo depreciar. Quando nada se perde em ter presente estas ideias, antes se pode avançar infinito, estando com elas à vista, para ver por onde assoma um mistério que interessa tanto a todos os que têm alguma luz de fé e desejam assegurar a eternidade. Então, queridos, é o que nós fazemos. Estamos procurando aqui e ali, quase que a palpadelas e as cegas, para podermos identificar o anticristo quando ele aparecer e podermos identificá-lo com uma certa segurança. Assim como fizemos do falso profeta. E ainda melhor, né? Porque o falso profeta, eu, por exemplo, demorei bem, 2 anos justificando ele. Esse tempo não nos é dado para identificar o anticristo. Nós não podemos identificar o anticristo depois de 2 anos que ele estiver atuando. Porque daí já estaremos engolfados com ele. Ó. O falso profeta ainda a gente podia demorar até, como eu, até o seu programa de destruição que ele expôs na primeira encíclica, no seu primeiro na sua primeira carta pós-sinodal, né? Então, a exortação apostólica uma exortação. Na sua primeira exortação apostólica pós-sinodal, Evangelii Gaudium. Então, ali é que nós nos demos por conta. Não podemos nos dar a este luxo e nos dar a todo este tempo. Por isso nós vamos nos armando para podermos identificar logo o anticristo e poder, súbito que ele apareça, não ter comunhão alguma com ele. Veja que o falso profeta se arrasta aí já quase no seu 7º ano, completando o seu 7º ano, e tantos estão em comunhão com ele. E por esta comunhão com ele serão levados à comunhão com o anticristo, aos seus pés, né? Que nós precisamos identificar súbito, rápido. Então, no próximo domingo eu farei um exame mais detalhado, já está tudo aqui, sobre este tema. Convido todos a virem conosco. Agora, vamos fazer a oração do breviário.
Deus mi aiutorium meu intende. Domine advano mi festina. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat principio nunc et semper in saecula saeculorum. Amém. Aleluia. Ilumine o Divino Espírito Santo a nossa consciência para que conhecemos os pecados, assim como nós temos cometido diante dos olhos de Deus. Ele subiu. Aí ele está com a cabeça dele. Ele vai olhar para vocês. Quando ela chegará de pelo Ó meu Jesus, crucificado por minha culpa, estou muito arrependido de ter feito pecado, pois ofendi a vós que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro, mas perdoai-me, Senhor, eu não quero mais pecar. Amém. Miseriatur nostro, onipotens Deus, et dimissis peccatus nostris, perducat-nos ad vitam aeternam. Amém. Tenutis ante terminum, rerum creatur postimus, ut solita clemencia, sis presso lat custodiam, recorda nostra somnienta, te persopori sensianta, tuam per sempre glorium, vicina uti continenta, vitam salubre tribue, nostrum calori refice, tecno noctis caligine in tua conusete claritas, presta pater omnipotens, per Iesu Christus Dominum, qui tecum in perpetuum, Venha com o Santo Espírito. Amém. Não temerás terror algum durante a noite. O Senhor te cobrirá com suas asas. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente. Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas irá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia. Nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. Podem cair 8 milhares a teu lado, podem cair até 10.000 à tua direita, e o mal de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores. Pois fizeste do Senhor teu refúgio, e no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nem o mal de chegar perto de ti, nem a desgraça se baterá à tua porta. Pois o Senhor deu ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Passará por sobre cobras e serpentes, pisará sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou em de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado estarei em suas dores. E de livrá-lo e de glória coroado. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos. Vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Verão a sua face, e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite, não precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão para toda a eternidade. Manos tuas, Domine, Comendo Espírito meu, Em manos tuas, Domine, comendo Espírito meu, redimíssimos Domine Deus veritatis. comendo Espírito meu, Glória a Patri, Filho e Espírito em Santo. manos tuas, Domine, comendo Espírito meu, salva-nos, dom vigilantes, Custódio-nos dormientes, ut vigemos com Cristo, e requiescamos em pace. Nunca admite servum tuum, Domine, segundo verbum tuum in pace. Quia viderum teoclime e salutare tum. Quod paraste ante facem omnium populorum. Lumina de revelatione gentium, et gloriam plebis tu Israel. glória a Pátria. Patri, Filho e Espírito Santo. Sicut erat principio nunc et semper in saecula saeculorum. Amém. Salva-nos, Domine vigilantes, custódio-nos dormientes, ut vigemos com Cristo,
e em que estamos em parte. Oremos. Depois de celebrarmos neste dia a ressurreição do vosso Filho, nós vos pedimos humildemente, Senhor, que descansemos seguros em vossa paz e despertemos alegres para cantar o vosso louvor. Per Cristo, Dominum nostrum. Amém. Nocte inquietum, fine perfectum, conceda nobis Dominus omnipotens. Amém. Ó Mãe do Redentor, Do no céu a porta, ao povo que caiu, socorre e exorta, pois busca levantar-se virgem pura, nascendo o Criador da criatura, tem piedade de nós, e ouve o ave, o anjo te saudando com o seu ave. Em honra de Nossa Senhora do Carmo, Ave Maria, graça abundamos tecum, benedicta tu mulheres, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nós, pecadores, nunc et hora mortis nostre. Amém. Ave Maria, graça abundamos tecum, benedicta tu mulheres, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nós, pecadores, nunc et hora mortis nostre. Amém. Ave Maria, graça abundamos tecum, benedicta tu mulheres, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nós, pecadores, nunc et hora mortis nostre. Amém. Santo anjo do Senhor, meus irmãos guardador, se assim me confiou a piedade divina, sempre me reze, guarda, lugar e ilumine. Amém. Salve Regina, Molta misericórdia. Victor cielo, espes nostra salve. A te clamamos, ex Spiritus, A te suspiramos. in la lacrima Padre, e alergo advocata nostra, y los tuos misericordias oculos a nos converte. e Gesù benedictum fructus ventris tui, nobis os exilium ostende. Ó clemente, ó piedade, ó dulcis Virgo Maria. Ut dignificiam promissionibus Christi. Allora, dunque, amanhã dia Amanhã, 14? dia 14. Missa se dirigisme. Já está aqui tudo, não? Já está tudo lado. Deu perto. Vocês dizem, exaltavo te Domine quando suscepisti, nec delectassi inimicus meus superum me. Exaltavo te, Domini quanium susceptisti me, nec delectassi inimicus meus super me. Super me. O graduale, confitiantur Domino misericordiaeus et mirabilis filiis hominum. Confiteantur Domino misericordia eius, et mirabilia eius, filis hominum. Quantos aleluias, et super Petrum edificam ecclesiam meam. Duas Aleluia. Petrus et super hanc Petrum edificabo ecclesiam meam. Aleluia. Voltamos então, amanhã 10 para as 5, as primeiras orações, Santa Missa cerca de 15 para as 7. Obrigado pela presença de todos, uma boa noite, até lá, fiquem com Deus.